Mais um programa no ar, bem-vindos, bem-vindas, internautas, audiência e youtubers. Mais um Perguntas Cabulosas. E do meu lado direito, nosso brother, marido fiel, que vai tirar uma pergunta da esposa hoje. E ele está com um mascote na mão. Ué? Fala o nome. O Patolino. Aí. Com bico. O nome dele é O Patolino, com bico. E aí, Delei, dá um salve aí pro povo. A paz, irmãos, e a paz, vocês que estão assistindo o programa, que possamos responder suas perguntas, tirar suas dúvidas e ter também nossas respostas. Muito bem, agora vamos ver se o Delei quer falar alguma coisa. Não, esse não fala, Aqui do lado esquerdo temos uma ex-cantora da banda Ruge, né? Não tinha uma menina lá do Ruge lá que cantava? Se apresenta aí, Vaso. Paz, Senhor, tudo bem com vocês? Mais um programa aqui para nós respondermos as perguntas cabulosas e que o Senhor venha nos usar com esse propósito. E ainda no mundo das celebridades, hoje foi descoberto aqui na mesa que temos um integrante. Eu não sei de qual parte que ele é, se ele é a letra K, o L ou o B, entendeu? Mas o lado direito, lá da ponta da mesa, nosso professor teólogo, Renan. Paz, galera, sejam todos bem-vindos. Mais uma sessão de perguntas cabulosas aí. Deixe sua pergunta nos comentários, já pega esse vídeo, compartilhe no grupo da sua família, aquela sua tia chata que fica perguntando um monte de coisa. A gente vai responder aí, vai tentar pelo menos. Aí a gente... Vamos pra cima. E quem vos fala é o Lorde, o Príncipe, o Messias Negro, Jorge Alexandre Lopes. Bom, posso fazer um desafio aqui? O Jean falou um desafio no backstage aqui, no anterior. E jogo de azar, né? Foi há 2 programas, é isso? Não pode, né? Mas vamos ver... Por exemplo, essa caixinha aqui, ela tem um cara aqui que pergunta bastante nessa caixinha. Quantas perguntas das 3... Não, a gente não vai tirar só da audiência, mas de quem você acha que vai ser a pergunta dali dele? Desse cara, da Dani ou de algum outro ouvinte? Vai ser a pergunta da Dani. Da Dani, homem de grande fé. KLB, quem você acha que nós vamos sortear aí? 3 caras diferentes do Renato Paranhas, do Rê Azevedo e do Nato. Do Nato, boa. E aí, Ruge, o que você acha que vai sair dali? Eu acho que vai sair do Não Pega no Meu Braço. Boa. Do Sobrancelhão. E do Sai, Mel! Tá, então... Ô, direção, a gente pode sortear 2 da caixa hoje? É nosso, tá dominado. Então nós vamos fazer um especial caixa branca aqui, pode ser? Entendeu? Porque ó, essa aqui vai cair em desuso. Escanteio. Hoje, deixa eu tirar daqui essa caixa aí. Porque eu gosto das perguntas dessa caixa. Hoje nós vamos fazer um especial caixa branca, entendeu? Dependendo do que acontecer aqui da caixa, nós vamos mudar. Essa caixa vai chamar Caixa Paranhas. A gente poderia colocar uma caixa especial para o Renato ali, né? Já que ele não vem mais, mas automaticamente ele está no meio de nós, né? Como diz os católicos, por conta das perguntas. Então, nada mais justo que apóstolo Vanderlei, já que pediu e comentou que vai tirar da Dani, vamos ver se ele vai tirar. Você tem certeza que é da primeira caixa? Não sei, vai a caixa da primeira. Mas você tem certeza que é essa daí? Não tenho certeza. Eu acho que é a outra. Se você colocar essa de volta e pegar... Não, mas você já pegou, né? Ele te deu a letra. Dani, se não sair, a culpa é do seu marido. Agora, se sair alguma do Renato, é normal. Pergunta do nosso amigo Renato Azevedo. E não é gente, não é combinado. Não. A gente só pega as perguntas, vamos ver. Por que acontecem tantas tragédias se Deus é amor? Nossa, essa foi boa, Renato Paranhas. E aí, quem começa? Vamos para onde o pato apontar o bico?
Boa. Desculpa, gente, eu preciso me Um jogo de comportar. azar. E aí, Por que acontecem tantas tragédias se Deus é amor? posso começar? Pode. Tá, e depois a gente... Gira. Pergunta. As tragédias acontecem por conta do homem, né? Da maldade do homem, né? Se você parar para pensar, lá no início, quando fala da criação, né? A desobediência. Ali, na criação, Adão, ele tinha um mandamento, não é isso? Ele podia, vai lá, pode brincar lá com a Penélope, com o cachorro, pode ir lá, sei lá, tomar um suco de laranja com maracujá. Você pode fazer tudo essas coisas. Vai lá, vai dar um mergulho, vai encontrar o Willy lá, a baleia, enfim. Só não pega no meu braço, né? Só não pega no meu braço, como o Renato diz aí. E de todas as outras coisas que ele poderia fazer, ele foi lá junto com a mulher, né, e fizeram a única coisa, um mandamento, né? E depois disso, a vida ela vira de cabeça para baixo, né? Querendo ou não, a gente trazendo, nós temos um DNA de Adão e Eva, né, aqui dentro de nós, e isso acaba fazendo parte do que? A desobediência, o pecado, a maldade. Então essas coisas, elas estão aqui ao nosso redor, né? A Bíblia fala que Paulo, ele dizia que o mal que ele não queria fazer, ele fazia. E o bem que ele queria fazer, ele não conseguia fazer. Então, a minha resposta para essa pergunta, até para não estender muito, é por conta da maldade do homem e não por conta de Deus, né? No programa passado foi falado bastante acerca do livre-arbítrio, né? E é o homem que faz as escolhas, né? Tá certo que a pergunta do programa passado foi livre-arbítrio, mas pensando nos anjos, né? Mas estendendo isso daí para o homem, para mim a culpa é do homem, não de Deus. E para mim, maldito o homem que culpa a Deus por conta das maldades do mundo, né? Jó, ele perdeu 10 filhos, né? Quem é pai, quem é mãe, que já perdeu um filho, talvez você aí na audiência conheça alguém, ou seja, uma dessas pessoas, não quero levar você à lágrima e ao mesmo tempo também não trazer pensamentos maus, mas Jó, ele carregou 10 caixões e disse que eu sei que meu Redentor vive. Ele poderia ter culpado a Deus e não culpou a Deus, né? Então, para mim, Deus, ele é bom, o homem que é mau. Posso pedir um favor? A sua leitura é melhor que a minha. Porque eu sou uma Elaine Venâncio. Você lê Abacuque 1, essa parte aqui, não? E aí você vai seguindo. Cara, quando eu vejo as passagens de Abacuque, eu lembro de uma irmã da igreja. Com as piadinhas. As piadinhas sem graças. Vamos lá. Como que é? Qual? Abacuque Do 1, aí começa aqui, ó, 2, a queixa de Abacuque. Até... Valendo. Tá bom. Ó Senhor Deus, até quando clamarei pedindo ajuda, e tu não me atenderás? Até quando gritarei violência, e tu não nos salvarás? Por que me fazes ver tanta maldade? Por que toleras a injustiça? Estou cercado de destruição e violência. Há brigas e lutas por toda parte. Por isso ninguém obedece à lei, e a justiça nunca vence. Os maus levam vantagem sobre os bons, e a justiça é torcida. Aí vem a resposta de Deus. O Senhor diz ao seu povo: olhem as nações em volta de vocês e fiquem admirados e assustados, pois o que eu vou fazer agora é uma coisa em que vocês não acreditariam, mesmo que alguém contasse. Estou atiçando os babilônios, aquele povo cruel e violento, sempre pronto a marchar pelo mundo inteiro a fim de conquistar as terras dos outros.
Eles espalham o medo e o terror e fazem valer as suas próprias ordens e leis. Os seus cavalos são mais rápidos do que os leopardos, são mais ferozes do que os lobos do deserto, e seus cavaleiros avançam matando. Eles vêm correndo de longe, rápidos como a águia, quando se joga sobre o animal que está caçando. Os soldados avançam, ansiosos para conquistar. Conforme avançam, vão espalhando o terror, e os prisioneiros são muitos. São mais numerosos do que os grãos de areia da praia. Os soldados babilônios zombam dos reis. Beleza, vamos aí. Aí vocês terminam a leitura na sua casa. Amém? Vamos analisar o texto. Quem é que faz toda a maldade? É o ser humano. Verdade. Não é Deus. Por que há tanta maldade? Por causa do ser humano. Então, se você for ler, por que aconteceu o primeiro pecado? Por causa do ser humano. Por que tudo está envolvido ao ser humano? Então, por que tem a maldade? Por que Deus deixa acontecer essas coisas? Porque o ser humano é ruim. Então, é ao preço do castigo das suas maldades. E aí, às vezes, sobrecai sobre pessoas que não fizeram maldade? Sim. Mas Deus também, ele é justo. E aí ele vem com a sua justiça. E aí ele vai lá e faz determinadas coisas com determinadas pessoas. Então por que há tanta maldade? Por causa do ser humano. É isso. É Vero. Ou homem. Eu vou me basear em 2 textos sobre para dar essa resposta. Que está assim. Por que acontece tantas tragédias se Deus é amor? Bom, Deus é amor, só que também ele é justiça. E por ser justo com as coisas que antemão, vamos voltar um pouquinho lá do começo. O homem errou. Deus colocou para ele cuidar do jardim do Éden, cuidar das coisas. Falar, não, você não pode comer desse fruto, certo? Aí dele comeu. A mulher comeu, errou, deu para o homem, eles pecaram. Os dois pecaram, foram julgados, tiraram do jardim. Aí dali já se entrou-se sobre a vida da humanidade toda. Acarretou-se toda a maldade que o ser humano... Porque assim, o homem preferiu conhecer o bem e o mal. Está escrito na Bíblia, o homem preferiu conhecer o bem e o mal. Se por conhecer o bem e o mal, foi colocado sobre o homem o quê? A maldade. E vem a maldade sobre a vida do ser humano, e o ser humano que não tem a Deus, ele vai fazer as coisas que não convém. Que nem tem um texto que a produção mandou para a gente, que está assim, ó. Não se engane, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa planta, isso mesmo colherá. Se plantar no terreno da sua natureza humana, deste terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, colherá a vida eterna. Não nos cansamos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Gálatas 6, 7 e 9. Quer dizer, o homem planta as coisas sobre a terra. O que ele plantar de errado, ele vai colher o errado. Né? Nós estamos vivendo uma coisa que o ser humano tem que entender. É uma coisa minha. Isso aqui eu, Vanderlei, falando. Né? Há muitas tragédias. Muitas pessoas hoje, tal do Greenpeace, a sociedade hoje fala que a gente está vivendo aquecimento global, aquilo outro, muitas tragédias. Eu digo para vocês, virá coisas piores. Virá coisas piores porque o ser humano tem que entender que o mundo não é infinito, o mundo é finito, ele vai acabar. É finito que fala, né? Finito acaba, né? Sim. Finito acaba, né? O mundo vai acabar. Este mundo, o planeta onde que nós estamos vivendo, vai acabar. Porque isso tudo é um propósito de Deus sobre nossas vidas. O que é infinito é o quê? É nosso espírito. O nosso espírito é infinito. O nosso espírito voltará para Deus. Então, o planeta ele vai sofrer as consequências. Porque, mas o planeta foi feito para ser habitado. Sim, o planeta foi feito para ser habitado. Ele vai ser habitado quando Deus quer. Deus pode restaurar o planeta da forma que esteve no começo da sua criação? Pode. Ele pode tudo. Então, o ser humano tem que entender. Estamos sofrendo aquecimento global, terremoto, maremoto, aquelas coisas tudo. Mas Deus é amor.
E se ele é amor, ele pode restaurar aquilo da criação novamente, conforme ele diz. Só vou voltar um texto que está lá em Romanos. Assim, isso tudo é para cumprir a vontade de Deus. Para a gente entender que é para cumprir a vontade de Deus sobre nossas vidas. A glória futura, né? Romanos 8:18 está assim: Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparada de modo algum com a glória que nos será revelada no futuro. O universo todo espera com muita impaciência. O que quer dizer? O universo todo espera com muita impaciência. Esse universo eu coloco para o ser humano. O ser humano espera tudo com impaciência, sempre quer as coisas imediatas, as coisas para agora. É o que eu colo no colo da humanidade. A humanidade quer isso, o imediato, quer a coisa só aconteça agora. O universo todo espera com muita impaciência no momento que Deus vai revelar o seu filho, e realmente são, pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém, existe uma esperança para a humanidade. E essa esperança, um dia o próprio universo ficará livre do poder da destruição um dia o próprio universo ficará livre do poder do destruidor, que mantém o escravo e manterá parte da glória libertadora do Filho de Deus. Pois sabemos até agora, o universo todo geme, sofre com uma mulher que está no trabalho de parto. E não somente o universo, mas nós que temos o Espírito Santo como o primeiro presente recebido de Deus. Nós também gememos dentro de nós, mesmo enquanto esperamos Deus faça com que sejamos como seu Filho, que nos liberte completamente. Quer dizer, tudo isso que nós estamos passando, a humanidade passa, é o plano de Deus sobre o Filho dele. Foi se revelado para nós Jesus Cristo, que é o único Salvador de nossas vidas. Então, a humanidade tem que se voltar para Deus, para Jesus Cristo, reconhecer que Ele é o único Senhor de nossas vidas. E assim, a gente vai entender que o plano de Deus para nossas vidas é isso. A humanidade geme e sofre, a gente vai sofrer essas consequências, porque o mundo vai passar por essas calamidades. Porque nós temos que reconhecer Jesus Cristo. Porque Deus é amor. Sim. E por ser amor, Ele faz a gente voltar para Ele. E nós voltamos para Ele de como? Através do Filho dele. Isso tudo é revelado para nós em quê? Que muitas das vezes a gente geme, sofre. E isso é as consequências que o mundo, a humanidade está passando. Que tem que reconhecer Jesus Cristo como o único Senhor de sua vida. Sim. Pensando assim no que o Jorge disse do livre-arbítrio, se Deus vai lá e tira o livre-arbítrio, é como se ele tivesse tirado, ele fosse mentiroso, né? Tipo assim, eu te dou o livre-arbítrio, agora eu não te dou mais, entendeu? Não que assim, entenda o que eu tô querendo dizer, mas o ser humano, ele deu o livre-arbítrio para todos, certo? Também o sol nasce para todos, então o sofrimento para A e para B, né? Uhum. Então eu penso assim, não é só... porque eu acho que essa pergunta meio que volta assim, como se Deus fosse ruim, né? Deus é ruim porque Ele permite que passamos por essas coisas. Mas Ele não é ruim. Ele te deu o livre-arbítrio. Então, tipo assim, por exemplo, por que pessoas... Deus permite que pessoas... Porque a pessoa escolheu aquilo para ela. E a consequência será para ela. Para ela. Entendeu? Uhum. E a pessoa, vamos supor, uma pessoa que sofreu um abuso, né? Por que Deus permitiu que aquela pessoa sofresse o abuso? Deus tem uma obra na vida daquela pessoa, mesmo que nós não entendamos, né? Uhum. Por exemplo, eu vou colocar a minha vida, eu não posso falar que eu não sofri abuso, mas eu penso assim, meu pai faleceu. E quando meu pai falece, a gente estava sem a minha mãe dentro da minha casa. E aí, como que ia ser 4 filhos, entendeu? Que tecnicamente nós éramos novos,
Era eu e meu irmão, os mais velhos, mas a gente não tinha uma mentalidade de uma família, de criação de irmãos. E aí, o que acontece? E Deus, ele falou essas seguintes palavras no meu coração. Hoje você não entende, mas amanhã você vai entender. E o Senhor cuidou de nós em todo momento e continua cuidando, entendeu? Mesmo que tenha sido algo que gerou um sofrimento pra gente, porque a saudade ela fica, porque, enfim, mas eu vejo a minha vida hoje eu tenho os meus irmãos, entendeu? Que me apoiam, que cuidam de mim, que me fortalecem, entendeu? Em momentos. Então, eu acho que assim, Deus, ele é amor, ele é justo, ele nos ajudou, mesmo que às vezes a gente não entende qual é o propósito de Deus, mas se nós confiarmos nele cegamente, nós não seremos abalados nem destruídos. Então, é isso que eu vejo em questão dessa pergunta. E aí, teacher? E aí, professor? Cara, que pergunta treta, hein, mano? Não, treta sim, porque a maioria dá algumas questões que as pessoas que não são crentes, ateus, por exemplo, é a primeira pergunta que joga na cara. Meu, se Deus é bom, por que existe a maldade? Por que igual o podcast uma vez que eu vi, não sei se foi, acho que o Rodrigo Silva, falou, eu recebo muita pergunta dessa forma, por que eu creio num Deus que permite que numa mesma frase tenha criança e leucemia? E isso é um baque para todo mundo. Todo mundo que recebe uma pergunta de tal tipo fala, meu, senta aí que a gente vai explicar. E pegando o gancho, falando já da origem da queda, que é o que o Jorge comentou, que realmente a gente não tinha esse sofrimento antes. Escolhemos isso por um erro, uma desobediência do nosso primeiro homem, que foi Adão. E meio que gerou essa maldição hereditária. E às vezes a gente não entende. Às vezes tais pessoas estão passando por dificuldades que gerações anteriores que plantaram isso. Mas também é algo que a gente não pode ir muito ao extremo, né? Eu acredito assim que Deus permite todas as coisas, mas não quer dizer que todas as coisas sejam da vontade dele. Sim. Então a primeira coisa que a gente tem que dividir na nossa mente é permissão / vontade de Deus. Permissão porque demos a permissão de que a morte reinasse neste mundo, através da queda. Quando caímos, temos o conhecimento do bem e do mal. Então o conhecimento do bem e do mal serviu para o homem como um instrumento. Então ele define agora o que é bem ou mal para o homem. Antes não, era Deus que definia o que era bem. Eu te coloco essa moça porque eu acho que não é bom que você viva só. Faria o melhor, sempre Exatamente. tinha o melhor, né? Agora tirou-se todo o poder de Deus de definir o que é bom ou não para mim, colocou como minha espada, eu defino agora onde eu quero atacar, qual que é a minha bússola? O meu coração. Pronto, acabou. O coração do homem é totalmente moldado por cultura, por aquilo que ele acha que é melhor, por influências. Enfim, essa é a estrutura nova. O homem agora é moldado por si só. Por isso que a morte reina neste mundo, né? Para nós não reina mais, porque Jesus morreu pelos nossos pecados e tomou as chaves da morte, do reino dos mortos. Eu levo muito em consideração o livro de Jó, sobre essa questão, porque o livro de Jó ele é pesado. Você tem que ser, cada vez que você lê ele, você leva uma compreensão diferente da situação. Pô, Jó era um cara íntegro e justo, certo? Já começa dessa forma o livro de Jó. E Satanás faz literalmente ali uma aposta com Deus. Pô, o cara só te adora porque você dá tudo pra ele, né? Por isso que ele te adora. Tira tudo dele. Deus permitiu que tirasse tudo dele. Ou seja, foi uma comprovação ali, né? E a gente tem os dois tipos de crentes, digamos assim. Vamos já entrar para nosso núcleo aqui. O crente Jó, que literalmente no começo não entende. Fala, meu, por quê? Jó até fala uma frase lá que eu acho pesadíssima. Toda vez que eu leio ela, eu grifo ela. Por que não me sepultastes como criança ou feto abortado? Né? Aí você fala, pô, parece que Jó esqueceu tudo que ele teve no passado, tudo que Deus deu pra ele. E é o que a gente faz todo momento quando tem uma leve tentação, um leve sofrimento. A gente esquece de tudo de bom que aconteceu atrás, né? E isso é coletivo, isso é com o mundo, qualquer tragédia que a gente vê, a gente fala, meu, nossa, esse mundo é literalmente uma desgraça, mas a gente esquece das coisas boas que Deus faz para nós, né? Enfim, então a gente pode ser tanto Jó nessas partes de pensamento, pô, Deus
Que injustiça você vem fazendo comigo, eu sou íntegro. Ou como a gente pode ser também, ir para outra extremidade e ser um Bildad Zoar. E ele faz alguma coisa assim, os 3 brothers. Porque às vezes a gente é esse tipo de brother. Pô, aconteceu tais tragédias com a sua vida, cara, então você não foi íntegro o suficiente. Deus foi justo com o seu pecado, né? Pô, tá bom. De Deus, né? A mão de Deus pesando sobre você. E, cara, Jó rebate ali, não tem os diálogos, cada um dos amigos vão tendo diálogo e Jó... o outro. E Jó vai rebatendo, não, tudo bem, eu aceito a mão de Deus, mas não pela minha retidão. Ele fala, eu sou retido e justo. Ou seja, é uma das poucas coisas que resta para ele, além da esposa, né? A sua retidão. Então Jó bate, fala, não faz sentido para mim. Eu sou íntegro e justo. E depois Deus faz a explicação para ele, né? Deus, interessante que ele chega num redemoinho para conversar com Jó. E é legal porque o pessoal que estudou essa parte falam que para os hebreus da época, até para a cultura judaica, o Deus vir conversar com uma pessoa num redemoinho é uma sátira, é um texto cômico, digamos assim. É como se para nós tivéssemos em tal sofrimento, Deus passasse aqui na frente, pip, você olha na janela e tá com uma lambreta, uma bis, uma 125. E você rebatendo, fala, como é que você deixou sofrer? Eu falei, monta aí. Aí ele leva Jó. Vamos passear. Pra entender, vamos passear. Aí começa a famosa lapada. Onde você estava quando eu criei isso aqui? Cadê você quando eu soprei os mares sobre a terra? Então, realmente, Deus faz ele entender que a gente não entende nada dos planos dele. Né? E eu acredito muito nisso. A gente tem que entender aquilo que é permissão dele e aquilo que é vontade dele, certo? Aquilo que é permissão dele, daremos glórias a ele. Aleluia. Pois ele sabe de todas as coisas. Sim. Né? Às vezes a gente rebate, não, eu quero isso, eu quero de volta, tá bom, a gente te dá de volta, mas lá na frente as suas próximas gerações terão esse impacto da sua rebeldia, porque a gente não entende qual que é o impacto lá na frente. Ele nunca olha só pessoas, nunca olha só Camila, só Jorge, só Pastor Delei, só Renan. Ele olha o quê? Camila, Arthur, Jorge Júnior, sei lá, os seus netos, Delei, Pedro Lucas. Graus. Exatamente, ele vai olhando o quê? Gerações, porque ele está fora do tempo. A gente só enxerga o tempo. A gente só enxerga aquilo que a gente está... O sofrimento momentâneo. Ele não, ele está fora disso. Então ele está enxergando as suas gerações. Entendeu? E às vezes ele fala, aguenta, Jorge. Porque isso aí vai ser bom para suas próximas gerações. Vai crescer, né? Exatamente. Vai crescer. Deixa eu falar um negócio com uma sábia mulher, porque assim, né, no programa passado a gente falou sobre machismo, né? E a gente falou assim que um é o complemento do outro, né? Aí uma sábia mulher me mandou uma mensagem muito louca e eu falei, pô, pode crer. Ela mandou assim, quando o homem caiu, nós não estávamos lá e herdamos o pecado. Mas quando Jesus morreu, também não estávamos lá e herdamos a graça. Né? Olha que da hora, né? Então, assim, irmãos, fica isso daí pra você, sabe? O que ele acabou de falar foi, muito da hora, que faz um push na mente, né? Você fala, mano, que da hora, pode crer, vai muito além. A gente não sabe quais são os planos, quais são as vontades e permissões de Deus, né? Mas nós sabemos que tudo que o Senhor faz é bom, perfeito e agradável. Se você estiver dentro da vontade do Senhor, mesmo que você não entenda hoje, amanhã você vai entender e assim permaneça firme. É isso. Bom, então acontecem tantas tragédias, se Deus é amor. É unânime que é por conta do homem, do ser humano. Bendita peça. Do ser humano. Quando fala da história de Jó, eu sou meio suspeito, não? Porque... Eu gosto muito da história de Jó. A Camila comentou, uma sábia mulher, aí me lembra Jó que tudo que a mulher dele não foi sábia. Amaldiçoe seu Deus. Morra. Aí me vem os teólogos, não, ela não quis dizer amaldiçoe seu Deus e morra. Ela quis a tradução do... que tradução, nada. E a pergunta vai pra onde vai essa pergunta, hein? Direção. Pra caixa vermelha. Aí fez o Renato Paranhos.
Essa a caixa próxima vai vez voltar. Você vem aqui para responder. Viu? Especial. Ô, direção, fica a dica. Vamos fazer uma especial caixa vermelha um dia aí. Hein? Né? Olha, essas perguntas brancas aqui é tudo do Renato. Bom, vamos lá. Próxima pergunta. Quem tira? Professor ou Camila por favor. Cristina Ruge? E aí, quem será? Renato Paranhas? Dani? Ou de Paranavaí? Ou Azevedo. Dani. Será que é o Renato? Eita. Quem quer chutar? Quem perguntou? Renato Azevedo. Renato Azevedo. O que Cristo fez nos 3 dias em que ficou crucificado e morreu Maravilhosa pergunta. antes de ressuscitar? O que Cristo fez nos 3 dias em que ficou crucificado e morreu antes de ressuscitar? Mano, pergunta... Você tá todo se remexendo. Começa com você, vai. Não, essa pergunta é top. Oh, posso colocar na caixinha vermelha já essa aqui? E eu vou pedir para a direção mudar não vai ser pergunta da audiência, vai ser especial Renato. Não, deixa aqui porque vai precisar ler o delay daqui a pouco. Deixa eu ler aqui. Vai querer ler a pergunta de novo, né? Mano, o pastor deve estar ali. Como que ele ia responder essa pergunta, né? E acho que o programa vai ser pequeno, porque a pergunta anterior deu quase 30 minutos, né? Vamos ver o que vai ser dessa aqui, o que nos reserva. Eu comecei a anterior, começa essa aqui de novo? Pode ser? Pode. Vocês não ligam, não? Tá. Eu vou falar o que eu acho de uma das coisas, cara. Uma só. Inclusive, foi tema de debate num devocional com a minha esposa, né? Bom, enfim. Vou falar o que eu acho, tá? Segundo os estudos ierodianos, né? Isso aqui eu lembro bastante lá no início da igreja, né? Teve um anjo da igreja aqui que falou, que inclusive ele acabou de tossir agora aqui, está entre nós. Eu vejo Cristo nestes 3 dias, a famosa viagem que o Renato acabou de... O Renato não, o Renato está entre nós. O Renan, inclusive, acabou de comentar aqui o nosso KLB. Quando Cristo ele vence a morte, né? Vamos assim dizer, ele vai dar uma saqueada no inferno, cara. E para mim, dentro desses 3 dias, um dia ele foi para lá, para resgatar os que morreram, os que dormiam, né? Então, entre um dos 3, para mim, o grande, como posso dizer, o cinema nacional ele tem o filme O Grande Assalto, tem o filme O Assalto ao Banco Central, entendeu? E eu não vou falar que ele assaltou, né? Que ele foi lá roubar a chave, mas ele fez um grande resgate nesse dia, entendeu? Talvez o maior resgate da história, né? Dentre esses 3. Não sei se vocês vão enumerar, no primeiro dia, segundo César Cavalcante, Cristo, ele pegou um elevador, e no segundo dia, entendeu? E eu acredito muito nessa passagem de que ele foi saquear o inferno, entendeu? Saquear o inferno não. Ele foi pegar a chave e levou muitos para o céu, para a glória, para o seio de Abraão. Apóstolo Vanderlei. Eu vou me basear vou me basear em 3 textos. Porque os 3 textos da... Não entendi. 3 tigres tristes, Não, eu vou me basear em 3 textos que a Bíblia dá referência, que Jesus fez aos 3 dias onde que ele estava, depois, quando ele estava morto. Que, para mim, onde que Jesus estava, depois de os 3 dias morto, eu vou me basear num ponto. Jesus morreu. Isso a gente sabe.
E passou 3 dias no túmulo. Porque a Bíblia diz e pronto. E ele, ali, ao morrer, Jesus, ele vai no inferno resgatar almas, como está escrito aqui, ó. Jesus vai aos céus, Jesus volta ao céu? Volta. Porque em Lucas 23, 42 e 43 está assim: então ele disse, Jesus, lembra-te de mim, entrarei quando entrares no teu reino. O ladrão fala, Jesus fala, Jesus, lembra-te, quando entrares no teu reino. Jesus respondeu, eu garanto que hoje você estará comigo no céu. Né? Jesus deu essa resposta para o homem que estava ao lado dele, o ladrão da cruz. Lembre-se de mim, você estará comigo no céu, estará comigo no céu. Pronto, o cara morreu com Jesus, foi para o céu. Pronto, a Bíblia diz isso. Agora, sobre o inferno, que está em 1 de Pedro 3, 18 ao 20. Pois Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, justo pelo injusto, para conduzi-lo a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi empregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nele apenas algumas pessoas, a saber, 8 foram salvas por meio das águas. Qual o texto aí? 1 de Pedro 3, 18 a 20. Bacana. Nós sabemos que Jesus foi pregar. A Bíblia diz isso. Cristo foi pregar as pessoas que estavam mortas no tempo, que estavam mortas desde o tempo de Noé. As pessoas Sim. que não, né? Cristo foi lá e pregou para elas. Pronto, a Bíblia diz isso. Então eu não vou contra a Bíblia. A Bíblia está dizendo isso, né? Em Efésios 4, em Efésios 4, 9 e 10 está assim: ele subiu, senão também havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas, né? Que está em Efésios 4, 9. Sabemos que Jesus Cristo estava no céu, desceu e subiu. Quer dizer, aqui nós já vemos a autoridade de Jesus Cristo sobre as coisas. Na sua morte, ele voltou-se a sua autoridade, que uma vez ele pede ao Pai para que uma única pessoa no mundo teve o poder de tirar sua própria vida e dá-la novamente. Jesus Cristo. Amém? E Cristo, né, a Bíblia diz que ele morreu de verdade. Cristo morreu de verdade. Que está em João 19, 33 e 34. Mas quando chegaram, encontraram que já estava morto e não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, o soldado perfurou o lado de Jesus com uma lança e saiu água. Quer dizer, quando o soldado viu que Jesus morreu, não quebrou-se as pernas, porque Jesus já estava morto, deu a cutucada ali com a lança, jorrou-se água, né? A água da vida jorrou-se de Jesus, né? E Jesus morreu mesmo. Uma coisa interessante, para a gente entender, né? Jesus, ele não teve seu corpo quebrado. Jesus teve seu corpo todo perfeito, né? Ele só teve ali uma cutucada com a lança para saber se ele já estava morto, para cumprir-se profecias. Se a gente entender, aquilo ali era para cumprir as profecias que estava escrito lá de Isaías. Amém? Irmão, Jesus Cristo fez tudo isso. Jesus, ele passou para onde? Onde que estava? Os 3 dias. Ele estava pregando, fazendo a vontade do Pai. E detalhe, tem essa questão dos 3 dias aí, que... E se você pegar 3 dias pra gente, é quanto pra Deus? Quanto? 3 dias? Nada. Né? É que nem eu sempre falo. Pode ser milhão de... É que nem eu sempre falo pro pessoal. Vocês veem eu falando isso direto. O relógio foi criado para nós. As horas foi criado para nós. O tempo foi criado para nós.
para Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, não há tempo. O tempo para eles não existe, né? Existe para nós. E se ele estava onde? Ele estava pregoando, estava falando do amor de Deus, estava trazendo pessoas à vida. É onde que Jesus estava. Os 3 dias da morte dele. Ele foi lá, pregou. Ele estava dormindo? Pode estar dormindo. Que é Jesus Cristo, cara. Pra ele, né? Velho, Jesus Cristo ali, ele voltou-se de novo a ser Deus. Jesus Cristo voltou de novo a ser Deus. Sim. Amém? E aí, professor? Vamos lá. Vamos lá, deixa eu repetir. Eu não podia colocar na caixinha. Eu esqueço. Ó, o que Cristo fez nos 3 dias em que ficou crucificado e morreu antes de ressuscitar? Bom, eu, né? Claro. Eu acredito que assim, depois fala que Jesus morreu, desceu às profundezas do Hades, tomou a chave das mortes, tomou a chave da morte e trouxe consigo prisioneiros, certo? Pelo menos eu me confundia bastante algumas questões do sentido das palavras. Hades, Sheol, Lago de Fogo e Inferno. O Hades, que é pelo menos a maioria dos textos que está escrito, eu não sei se... E Pancadão. Pancadão tem quem... Pancadão. Desceu lá no Pancadão. Meu Deus. O Hades, pelo menos a maioria dos textos estão escritos Hades, porque é o Novo Testamento, né? O Novo Testamento, ele foi escrito em grego, o antigo em hebraico e aramaico. E por ser grego, eles estavam vivendo, Jesus estava vivendo uma cultura helênica, que Aristóteles que inventou. Aristóteles inventou esse tipo de cultura, esse tipo de literatura, essas coisas. Alexandre o Grande foi conquistando uma galera. Ou seja, todo mundo ficou refém de uma cultura helênica. Por isso que os textos foram escritos que ele desceu ao Hades. Sim. Então o Hades, não tem como, a gente vai ter que pegar o que representava para os gregos. Porque o Hades não é uma cultura hebraica. Por comparação. O Hades, ele representa morte. O deus Hades, deus grego, ele é o deus do reino dos mortos. Então a gente confunde, a gente assistia Cavaleiros do Zodíaco, a gente falava, o Hades é o rei do inferno, é o Satanás. Eu não assistia porque não é do meu tempo. Você achava que o Hades era a representação de Satanás, né? Mas o Hades é o mundo dos mortos. Sim. Então ele tem mais sentido assim com o Sheol. O Lago de Fogo, o inferno, por exemplo. Assim, um inferno eu entenderia como o estado da alma. Algumas passagens ele fala sobre o estado da alma desprovido da presença do Senhor, desprovido da presença de Deus. Ou seja, em algum momento do nosso dia, podemos entrar no inferno. Que seria o quê? Uma amargura, qualquer sentimento, uma obra da carne que nos tire da presença do Senhor e nos traz aquele inferno, um inferno astral, digamos assim, um estado de alma. E o Lago de Fogo, pelo menos para mim, não existe. Um inferno, né? Inferno, Lago de Fogo, não existe. Corte aí, já corta aí. Por quê? Porque eu ainda estou inserido no tempo e espaço. O Dedê vai ficar depois, lá da outra pergunta lá que caiu, que o pecado caiu, estamos condenados à morte. A morte colocou uma lei, que é a lei tempo e espaço. Ou seja, para tudo tem um tempo. Depois ela vem e recolhe. Até os pagãos, digamos assim, os dominadores do mundo, até sabem disso. Tanto que existe o relógio mundial lá. Falta quanto delay? Tá nos milésimos lá. Antes era 1 minuto para meia-noite. Agora já tá acabando esse tempo. Ou seja, para eu não me perder aqui também, né? O Lago de Fogo ele foi reservado para Satanás e seus anjos no dia do juízo final, né? Então muitas pessoas pensam, não, morreu. Ih, mano, ó, vacilão, já tá lá queimando no inferno. Não, a pessoa tá dormindo, literalmente, né? E vai ser reservada para o Lago de Fogo. Então eu entendo assim, que ele desceu ao mundo dos mortos. Porque antes dele vir, a palavra não tinha chegado para algumas nações. A salvação estava vinculada somente ao povo de Israel, que tinha um acesso a Deus. No episódio da semana retrasada, a gente comentou isso. E estava lotado. Até para a galera que não tinha ouvido a pregação, o aviso de Noé. Então, como é que eles receberiam a salvação? Como é que seria o processo de salvação para essas pessoas? Então, eles tiveram literalmente uma segunda chance, pelo menos o que eu entendo. Sim. E essa segunda chance foi esses 3 dias que ele desceu e trouxe contigo alguns cativeiros. Eu entendo assim, que depois que ele trouxe contigo, tem salvação para a galera que está vindo, tem salvação para a galera que está subindo comigo, acabou-se o ciclo. Agora a salvação, o processo é crer em mim.
Então fechou-se. Eu acho que aquele mundo literalmente, ó, fechou literalmente. E por isso que não morremos e não vamos para lá. Dormimos em Cristo, né? Nosso espírito vai para Deus, dormimos em Cristo. Existem teorias lá, algumas questões do seio de Abraão, mas é literalmente dormindo em Cristo, em paz, até a chegada do dia do juízo final. Então, para mim é isso. Ele desceu ao mundo dos mortos e trouxe contigo os cativeiros. E até legal, porque ele começou a pregar com 30 até os 33, né? Foram 3 anos de ministério aqui na Terra e 3 dias que poderiam ser 3 anos de ministério lá no Reino dos Mortos, né? É profundo. Vai, irmão, tô falando, essa pergunta aqui é maravilhosa. Pergunta top. Ó, se existe alguma coisa que Deus chegar lá em cima lá e falar pra gente, ó, vocês têm direito a ver alguma coisinha que vocês não viram. Eu queria ver um filme desses 3 dias, Deus sacando literalmente, né? Eu acho que é até mais bonita a frase do Jorge, sacar o inferno e tomar a chave da morte. Isso é louco. E aí, Camila, missionária? Para mim, eu acho que Jesus permaneceu fazendo aquilo que ele veio para fazer, que é trazer a salvação às pessoas que, por exemplo, as pessoas que morreram antes dele, as pessoas que enfim, não tiveram a oportunidade de conhecer a graça, né? Porque lá, né, naquela época era só a lei. Então, eu acho que é isso. Ele permaneceu cumprindo aquilo que o Senhor, o propósito que o Senhor tinha enviado a ele. Amém. E agora tem a hipergraça, hein, Delei? A Camila falou da graça eu agora. Vi essa história de hipergraça aí, depois eu... Mas é bom jantar na mesa, que ele fica nervoso com essas coisas. A Edinara também, a diretora ali, ó, tá... Ela manda as mensagens. E, mano, essas passagens que vocês comentaram, essa que você falou, por exemplo, a do na cruz, né? Aí vem os teólogos que a direção ali gosta, né? O pessoal coloca uma vírgula, né? Tira a vírgula, acho que no grego não tem vírgula. E aí ele fala, olha, eu afirmo a você hoje, né? Não que hoje você vai estar. Ó, tô falando pra você hoje. Os caras querem desconstruir tudo, a palavra, mandar uma raiva. Bom, enfim. Mano, pergunta maravilhosa. Vai. E pra onde vai? Vai pra vermelha que vão querer responder depois. As pessoas querem responder essa. Porque Jesus foi tão incrível, em até a sua morte foi incrível, porque ele leva o cara pro céu, depois vai saquear o inferno e continua no mesmo local que estava habitando a morte, porque ele ia ressuscitar depois, né? Exato. É incrível, cara. É maravilhoso. Cristo é demais. Quem tirou? Fui eu. Foi a Camila. Professor, capricha, hein, mano. Pera aí, você vai tirar uma pergunta de quem? Qual é o seu palpite? Vamos ver aqui. Valendo um jantar. Acho que eu vou tirar uma pergunta do brother Renato aqui. Vamos lá, por favor. Tira uma do Renato aí, então. Acho que não. Olha, não é do Renato. Quer chutar quem é, Delei? Quer chutar? Tá vendo? Não. Eu pensava que eu ia ver o Renato no Fantástico. Pedir a música hoje. 3 perguntas. Poxa, tá faltando a pergunta da Dani. Vamos tirar. A Dani acho que não tá aí, não. Não tá, não. Pergunta da Leila Paiva. E nos lugares que a palavra de Deus não chega, essas pessoas serão salvas? Pois se a palavra diz que somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, a palavra fala, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas e os nossos amigos do Guarani que não escutaram a palavra? Uma das questões aí Jesus voltará somente quando todo o evangelho for pregado a toda criatura, né? Mas eu não vou começar a responder essa daqui, não. E aí, quem começa? Lá vai. Quem começa? Eu? Renan. Bom, vamos lá, tá bom. Renan começa. Que beleza, hein? A direção tá demais ali, mano. Cara. Bom, seguinte, o processo de salvação, eu creio que é a gente literalmente aproximar-se de Deus, estar parecido com Ele. Porque Ele rejeita aqueles que não os parecem com Ele.
Não é porque ele é mesquinho. Não, sai de mim, que você não parece comigo. É porque eu lembro muito da passagem que Moisés fala do Senhor, deixa eu ver sua face. Moisés, você não consegue, cara. Tudo bem que Moisés falava com ele na tenda, face a face, sua face era transformada. Mas Deus falou, eu vou colocar você numa pedra, vou passar e você vê minhas costas. E esse processo de você estar próximo a ele é inevitável. É como se fosse um imã, né? Você consegue se aproximar ali de Deus e querendo ou não, vai existindo essa conexão. Porque fomos criados à semelhança dele. Sim. Certo? E como a gente fala, fomos criados à sua imagem e semelhança, a gente está falando também de todos os outros povos que não conheceram a palavra de Jesus Cristo. Né? Sejam os índios, sejam o pessoal lá na Sibéria, na Amazônia, se tiver alguém. Osasco, tem uma galera lá. A gente vai abrir uma longe. missão lá para Osasco, evangelizar. Enfim, todos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, todos existem uma possibilidade de se aproximar de Deus e adquirir uma salvação, penso eu. Sim. Certo? Por essa questão de aderência. Agora, eu vejo assim, mesmo que a pessoa não tenha ouvido a palavra de Jesus Cristo, não entenda um conceito de Deus na cabeça dela, ela sabe que alguma coisa está transcendente a ela. Existe um Criador, certo? Se você colocar dois povos, por isso você vê na história, povos distintos sempre adoravam alguma coisa, seja a natureza, seja Sim. o sol. Ou seja, eles estavam tentando transmitir que eles dependem de alguma coisa, certo? Só não tinha o nome certo. Só não tinha o nome certo. Depois Deus se revela e falou, esse é o nome certo. Então para de adorar outra galera aí. Agora que vocês conhecem, com o conhecimento vem o quê? Responsabilidade. Agora que vocês conhecem, vocês devem aniquilar todo o resto. Então eu acho que Deus vai usar esse tipo de balança. A questão da ignorância / conhecimento. Sim. A palavra fala, né, que ele perdoa o tempo da ignorância. Exatamente. Né? Então vejo eu que algumas palavras até falam, bendito é uma criança que de repente nasce e morre. Porque o tempo da ignorância acabou tirando o risco de uma não salvação. Porque a partir do momento que você tem um conhecimento de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, você tem o quê? Você tem a verdade. Sim. Uma vez que você pegou a verdade, você tem que ter uma responsabilidade com ela. Por exemplo, peguei essa verdade na minha vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Claro. Eu não posso só trabalhar essa verdade para mim mesmo. Certo? Se essa é a minha verdade, a verdade de um próximo que não seja essa é mentira. Então não faz sentido eu não compartilhar. Verdade. Eu não tentar corrigir. Certo? Aonde eu quero chegar com isso aí. A questão da ignorância, literalmente. Acho que Deus perdoa a ignorância e ele vai utilizar algum tipo de critério, seja ele moral. Obviamente que você não vai pegar um índio lá que fez coisa errada a vida toda, matou fulano, foi maldoso segundo o quê? Segundo a moralidade humana. Quer ver uma coisa que é parecida? Se você zerar a humanidade, colocar bebês aqui na Terra e outros bebês lá em Marte e deixar eles crescerem e transformar uma civilização, você vai ver que os códigos morais vão ser parecidos, o mesmo. Você vai ver que depois de um tempo, todos eles vão achar, tanto em Marte quanto na Terra, que matar é errado, que roubar é errado, que adulterar é errado, que ferir os sentimentos do próximo é errado. Você não vai ver um bando de macaco, todo mundo se matando. Eles vão construir códigos morais parecidos. E eu creio que essa moralidade ela se assemelha a Deus. Então, de repente, para eles, Deus ele vai utilizar esse tipo de critério. Qual moral você foi dentro daquilo que você sabia que era certo ou errado? É difícil. Treta. É difícil isso aqui. Eu deixo a dica para mesa, tá? Quando o Jean tá aqui, Tati, enfim. E aí, quem começa? Eu geralmente gosto de começar, porque senão, todo mundo já falou tudo que eu ia falar, entendeu? Eu já gosto de falar primeiro. Mas assim, a pergunta da Leila é da hora, né, mano? Ainda mais quando fala acerca de salvação, né? Tá umas perguntas recorrentes sobre a salvação. Mas mesmo assim eu fico
com o evangelho pregado para todo mundo. De alguma forma, essa mensagem ela vai chegar lá, sei lá, mano, no fim do mundo lá, que a gente imagina que ninguém possa ser alcançado, vai ser alcançado de alguma forma. O que você comentou do índio lá, que, poxa, ele sabe que tem algo maior, mas ele não sabe o que é, ou coloca nomes errados, né? Dentro da Bíblia, o próprio apóstolo Paulo, ele falou, o Deus que eu sirvo é aquele ali, ó, é aquele que vocês chamam de Deus desconhecido, né? Que talvez você não saiba exatamente qual é que você está procurando, mas que ele está aqui, ó, cuidando de você desde o ventre da sua mãe. Então, pensando em salvação, volta de Cristo, eu tenho agora eu vou falar na certeza que todas as pessoas serão alcançadas com a palavra de Deus, né? E todos vão ter a oportunidade de ouvir que Ele é a verdade, o caminho é a vida, seja com uma missão diante do trono, seja com uma missão Tatiele Freitas, Palavras Sem Fronteiras, de alguma forma essas pessoas vão receber. Agora, vou colocar uma parte B da pergunta aqui. Lá no... Onde que é a família da sua esposa mesmo? Na Paraíba, Cajazeiras. Cajazeiras lá, né? Que tem o mel, né? O mel. Tem mel, mas não tem internet, não tem Mel TV, Tavares. não tem energia elétrica, né? Digamos que lá não chegou a palavra e aconteceu uma tragédia lá. Como fica com essas pessoas que nunca ouviram falar de Cristo? Entendeu? Então isso para mim é a parte dificultosa da pergunta. Exato. Mano, é aqueles que morreram sem saber que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ou melhor, se isso pode acontecer. Entendeu? Exato, exato. Isso eu tenho dificuldade em responder. Mas como a pergunta não é essa, eu acho que todas essas pessoas aqui, de alguma forma, vai chegar. Até por conta desse nosso amigo aqui, ó, da internet. Poxa, eu como o mais novo da mesa, e tenho o Delay aqui, que é o mais velho. Inclusive, no programa passado foi falado dos cabelos brancos dele. Né? Delay, você lembra? Isso aqui eu vi na internet, tá? A Tatiele um dia falou, nossa, quando eu era criança, eu ganhei um anel que mostrava o sentimento da pessoa. Lembra desse anel que mudava de cor? Lembro. Ela usava esse anel aí. Eu não lembro. Ela comentou, porque ela é de 60 e pouco, 69. Acho que esse anel aí veio nos anos 70. Né? E naquela época, olha só, uma pessoa foi lá e inventou um anel que falava, que mostrava se a pessoa estava feliz, se a pessoa estava triste, se ela estava preocupada. Aí o amarelo é que ela estava impaciente. O verde que estava amorosa, enfim. Aonde eu quero chegar com isso? Fazendo que nem o Renan. Que é meu anel com isso aqui, né? A informação. Esse anel, ele não nasceu no Brasil. Ele nasceu, sei lá, vou chutar aqui, tá? Lá em Londres, e de alguma forma essa informação chegou pra gente aqui, talvez de uma forma distorcida, né? Talvez com os sentimentos invertidos, o vermelho que era para ser amor, pra gente chegou como ódio, né? Mas a informação chegou pra gente numa era que a informação era pífia, né? Você teve aí uma tragédia, ó, a tragédia do programa passado, de 11 de setembro, e nós acompanhamos, bem dizer, ao vivo. E se fosse hoje aquela tragédia de 11 de setembro, o pessoal estaria fazendo dancinha no TikTok, teria multi-ângulos. Então, o disseminar a informação através da era da informação e pelos meios digitais, de alguma forma vai chegar, nem que seja com o caminhão que o cara acabou de passar vendendo ovo aqui em frente agora para atrapalhar a gente. De alguma forma vai chegar para essas pessoas. Que aí nós vamos arremeter lá. Foi hoje? Foi? A gente falou de Adão e Eva aqui, né? Foi, né? Se Deus é justo. Né? Poxa, por que acontecem tantas tragédias?
né? Se tem um povo que nunca ouviu falar e vai morrer, e não vai chegar a salvação para ela porque não ouviram, não foi ministrado, aí haveria justiça nisso? Então, eu fico nessa pergunta. Será que houve pessoas que morreram sem conhecer a Cristo, ou sem saber da verdade? Porque assim, ó, em Mateus 24:14, que foi a palavra que a Tati mandou para mim, tá assim: a boa notícia do reino será anunciada ao mundo inteiro. Sim. Inteiro. Então, não tá falando a uma parte, a um terço, ao mundo inteiro. Como testemunho para toda a humanidade, então virá o fim. Então, e além disso, aí teve outra palavra que tá assim: e Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que se eles se calarem, as pedras gritarão, né? Então, eu creio que o Senhor, ele é amoroso, ele é bondoso, ele também se revela a nós. Correto? Correto. Se eu estiver falando alguma besteira, sim. por favor, me corrija. Ele se revela a nós. Mas ele não vai só se revelar a nós, ele vai se revelar a todas as pessoas. Todas as pessoas. Então eu creio que, eu acho, tá? Que não há morte sem saber de Cristo, sem saber da real, entendeu? De alguma forma, o Senhor, ele faz com que a pessoa, o conheça, entende? Eu acho isso. Então, assim, se a palavra me diz que a palavra será anunciada ao mundo inteiro, então eu creio que a palavra chegará a todos. E também, se a gente não fizer o nosso papel, o Senhor vai fazer com que alguém faça, entendeu? Eu creio nisso. Eu creio que a palavra de Deus está sendo traduzida para milhões de pessoas da sua forma original, do jeito que ela é, e transformada para as outras línguas, né? Teve um censo, esse censo é que eu não achei, esse censo é de 2009. 2009, a gente está em 2022, já se passaram 13? Hã? 13? Não, de 2009 não, desculpa, é de 2019. A censo é de 2019. 2019, já se passaram 3 anos, né? O total da população que teve 68 bilhões de pessoas, que já teve a tradução da Bíblia. A Bíblia já foi traduzida para 1.129 idiomas. Se cremos quanto idiomas tem no mundo, cada pessoa no mundo vamos supor que cada pessoa fala 1 ou 2, 3 línguas, né? Eu já deve ter ouvido falar de Jesus Cristo. Hoje, se você analisar, a gente temos a tradução em Guarani, que é a língua falada por vários índios brasileiros, né? E provavelmente tem índios que talvez não falam Guarani, falam outras línguas, e talvez para eles também já tenha sido traduzida. Eu creio que a pessoa já deve ter conhecido falar de Jesus Cristo em boa parte da sua vida. E assim, essa pessoa, de uma forma ou de outra, conheceu Jesus Cristo de uma maneira. Porque, como no programa, no episódio anterior, nós falamos do quê? De Jesus Cristo. Jesus Cristo pregou-se para falar a outras pessoas que não ouviram dele, né? Ele desceu às pessoas para falar do que não ouviram dele. Porventura, hoje temos um dado... Foi hoje, Dele. O programa da. Não, o programa de. Programa de agora. É o programa de agora. Você acabou de ler. Acabei de ler. De Pedro 3. 3 fala que Jesus desceu para falar da palavra, falar do amor dele para outras pessoas, né? E eu creio que as pessoas irão conhecer o Evangelho, irão conhecer Jesus Cristo. Nenhuma pessoa vai morrer sem ter ouvido. Nos tempos de hoje. Hoje, a nossa, como é que se diz? A nossa... Jesus, me sumiu a palavra. A nossa geração da tecnologia, das coisas avançadas, conhece a palavra de Deus através da internet, através do celular. E sim, o Evangelho chegou até essa pessoa, ela ouviu da palavra de Deus de uma pessoa. Eu creio que no mundo hoje em qual nós vivemos, toda pessoa
já conhece da palavra de Deus. Mas Deus não é o mesmo? O Deus é o mesmo hoje e sempre. Então ele não ama a gente ontem, hoje e sempre. Então por que ele iria fazer isso somente pra gente e não pros outros? Então, entende? Por isso que eu acho assim que eu acho que em todo momento. E nós estamos. Hoje, entendeu, Delei? Porque senão a gente vai pegar e vai falar assim, então Deus ele elegeu nós agora como uma geração. Eu acho assim. Eu acho que Deus continua sendo o mesmo. O mesmo. Lá no passado ele mandou Jesus desde a criação, entendeu? Adão e Eva ali pecou, mas o Senhor não foi esquecido. Não foi. E aí é passado. Então eu acho que todas as pessoas elas vão conhecer de alguma forma, entendeu? Ou é Deus se revelando, o próprio Deus se revelando, ou é Ele mandando pessoas, ou enfim, entendeu? De alguma forma eu acho que Deus, Ele sempre se revelou a todos, para que todos tivessem a oportunidade da salvação. E o detalhe dessa mensagem que a Tatiele mandou pra gente está dizendo que o evangelho vai ser pregado a todos e chegará ao fim. E estamos caminhando para que chegue o fim. Né? A gente está caminhando para que o mundo chegue ao fim. É o que está dizendo a mensagem. Né? E a boa notícia do reino será anunciada no mundo inteiro como testemunha para toda a humanidade, então virá o fim. Quer dizer, não vai ser para toda a humanidade. Então todos conhecerão a Deus. Vou ler mais uma passagem aqui. Mais uma da direção. Está em Atos 17, do versículo 24 ao 31. Diz que Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. É o Senhor do céu e da terra e não mora em templos feitos por seres humanos. E também não precisa que façam nada por ele, pois é ele mesmo quem dá a vida, respiração e tudo mais. Eu vou continuar o texto, mas olha que da hora. E Jorge do presente vai mandar uma mensagem para o Jorge do futuro, né? Deus precisa do homem? Não. Olha a resposta aqui. Eu não vou colocar essa pergunta aí, entendeu? Porque às vezes a gente, obviamente, né? Quem enviarei? O Senhor tinha ali, levantou profetas e etc e tal. Mas esse texto aqui ele é tão bom que vem de encontro acerca da salvação, que às vezes a gente fica aqui fazendo quebra-cabeça de Deus, né? Poxa, mas será que a pessoa vai ser salva ou não? E, mas é aquela cidade que nunca chegou a palavra, eu preciso ir lá. E aqui ele fala, mano, quem é você na fila do pão, Jó? O texto que o Renan falou sobre Jó, velho, onde você estava quando eu fiz a praia de Paraty, tá ligado? Que é bonito. Mano, você é um ramelão, não sabe nem fazer castelinho de areia. Vai contar quantos grãos já sabe? Mano, vou continuar aqui porque esse vale a pena. De um homem só ele criou todas as raças humanas para viverem na terra. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles lugares onde iriam morar e quanto tempo iriam ficar lá. Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós. Ou seja, ao mesmo tempo que ele está do nosso lado, nem todos vão encontrar. Talvez encontrá-lo, que é do programa passado, né? O que pode nos afastar do amor de Cristo, né? Porque, como alguém disse, nele vivemos, nos movemos e existimos. E alguns dos poetas de vocês disseram, nós também somos filhos dele. E já que somos filhos dele, não devemos pensar que Deus é parecido com um ídolo de ouro, de prata ou de pedra, feito da arte e habilidade das pessoas. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ele manda que todas as pessoas, deixa eu repetir aqui, todas as pessoas, em todos os lugares, se arrependam dos seus pecados, pois ele marcou o dia em que vai julgar o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu. E deu prova disso a todos quando ressuscitou esse homem. Mano, as coisas se encaixam, entendeu? A gente poderia ter pego esse texto aqui na primeira, na segunda pergunta. O detalhe que você falou lá antes,
Talvez. Mesmo que eu esteja perto. Talvez. Exato. Isso aí rebate muito uma questão, por exemplo. A gente está falando, concordando que existe um metro que Deus coloca e que vai salvar essas pessoas. Independente se vai ser o Renan, alguém, Camila, Dele, independente se a gente for lá. Deus não precisa da gente. A gente é instrumentos dele. Mas isso não anula, por exemplo, a necessidade missionária da igreja. Porque às vezes alguns crentes têm medo de falar, não, Deus garante de alguma forma. Deus se apresenta e julga a moralidade da pessoa conforme aquilo que ela conhece, conforme a ignorância dela, mas não anula a nossa responsabilidade de ir lá e o quê? Testemunhar. É o ID. Testemunhar, porque a gente só adere, querendo ou não, a aderência a um conceito, a uma religião, algo do tipo, conforme aquilo que a gente vê, conforme o reflexo dessa religião no delay. Então isso é a testemunha do delay, para mim. Então eu vejo essa religião, eu vejo o sentido do cristianismo naquilo que o delay vive, e isso é um testemunho para mim, para que eu siga e faça igual. Sim. Então o testemunho, querendo ou não, você vai lá numa vila Guarani, você testemunha, você lê a palavra, você de repente tem uma taxa de 80% de aderência. Agora se você não ir, ok, tem a possibilidade de salvação, de repente é 10%. Entendeu? Então não quer dizer que Deus dá a possibilidade de salvação para eles que vai anular a nossa necessidade missionária como igreja. Né? A gente tem que ir lá para potencializar o quê? O testemunho. Sim. Né? Eu acho que isso que é válido. O ID, para mim, o maior de todos os mandamentos, não é isso que Cristo ensina pra gente, pô, amar o próximo e tal, e não sei o que lá. Para mim o ID ele faz parte do mandamento. Entendeu? Porque senão, poxa, que amor é esse, né? Que eu não posso... Eu chego, hoje fui almoçar num lugar legal, pá, jantar, não sei o que lá, e vou pegar isso pra mim. Não. Entendeu? Nós somos uma igreja aqui de gordo, né? Ô, mano, tem um negócio da hora, ó, velho. Vamos comer lá, Ednar, ô Jean, você que gosta de um hambúrguer. Aí, pão com carne. Pão com carne, patrocina a gente, por favor. Manda aí uns hambúrgueres. Né? A gente sempre fala de vocês aqui, entendeu? E com a palavra de Deus, não querendo fazer uma analogia, né? A palavra de Deus e o pão com carne, longe disso. Até porque não é tudo isso pão com carne, não. A palavra de Deus é isso daí, cara. Porque eu não vou anunciar aquilo que, tipo, faz eu transbordar de alegria, aquilo que, no momento que eu tô pra baixo, é o que me levanta, sabe? Então, Deus é bom. Dona Leila Paiva, pergunta da hora, cara. Da hora. Essa pergunta... Ela poderia estar aqui também na mesa, né? E pra onde vai o fim dessa pergunta aqui? Caixa vermelha. Vermelha. Caixa vermelha. Caixa vermelha. Caixa Poxa, eu vermelha. pensei que nós íamos tirar 3 perguntas seguidas do Renato Paranhas. Não foi dessa vez. Ou seja, tem mais pessoas que mandam perguntas aqui, não é só o Renato. Tem uma pergunta minha, eu acho, aqui. Acho. Considerações finais, beleza? Acho que já deu tempo, já foram as 3 perguntas. Da hora, o tempo voou. E começamos com o pastor Vanderlei. E aí, galera? Então, dê o like, compartilhe os nossos vídeos, continue assistindo, mostre para as pessoas que a gente responde as perguntas difíceis com coerência e tentamos ter sabedoria. Amém? Peça sabedoria. Peça sabedoria. Você queria ser que nem Salomão? Não. Não queria ser que nem Salomão. Sabedoria de Salomão? Não. Tem certeza? Absoluta. Nem o Salomão de... Não. E dê o like, amém, irmãos. A paz. Professor. Amém. Galera, obrigado aí pela presença de todos vocês, tá? Deixe seu like aí. Reflexão sobre as perguntas, né? Quais foram mesmo? Deus é amor, mas Deus é justiça também, né? Porque tem tragédias, né? Não vamos procurar entender a vontade e a permissão dele. Vamos literalmente fazer a vontade dele, né? Para as nossas vidas. É isso que importa. O processo de salvação, ele pode existir, porque Deus ele pode se revelar para aquelas pessoas que ainda não receberam a palavra, mas isso não tira nosso dever e obrigação de evangelizar, de levar a palavra para o mundo todo, para ter mais aderência, para
pescar mais almas ainda para o reino de Deus, certo? E a primeira pergunta, qual foi mesmo? Ele falou dos 3 dias. Isso, dos 3. A primeira foi da... Não foi da tragédia? Foi da tragédia. Tragédia, a segunda... Dos 3 dias. Dos 3 dias. Dos 3 dias. Bom, é isso aí. É isso aí. Galera, obrigado. Camila Cristina Monteiro, CPF 9... Não pode, né? Jesus Cristo, ele veio para salvar, né? Então, eu acho que assim, para a gente parar e analisar o que seria de melhor escolha que nós possamos fazer, né? É se entregar a Cristo, é querer estar com Ele, é conhecer dEle, é falar dEle, anunciar o reino dEle, sabe? Porque Ele nos amou de tal maneira que Deus, Ele entregou o Filho dEle e Ele se entregou para nós. Então, irmãos, que você possa, sabe, anunciar essa palavra poderosa, maravilhosa, sabe? Deus é amor, sim, independente de tudo que aconteça de ruim. Deus, ele trouxe a graça para nós, então viva essa graça, sabe? Viva para que você possa, depois quando Ele voltar, você subir aos céus e morar com Ele. Tá lá a sua morada preparada para você, entendeu? Preparada pelo o melhor, aquele que fez todas as coisas. Então queira isso para sua vida, sabe? Adore o Senhor. Pais, respeite os seus filhos e filhos, respeitem os seus pais. Bem lembrado, bem lembrado. Reflexão é sempre demais, essas palavras que nos inflamam. Eu fico até com a cara, olha, emocionado quando escuto essa palavra. Mas vamos lá. Foi da hora, hein? Obrigado aí pela mesa, pela direção aí, que já tá pronto ali, inclusive. Hoje tem filé parmegiana pra gente almoçar aqui. E Deus é bom, tá? As tragédias que acontecem mundo afora aí, muitas delas são por conta da ganância do homem, né? Um puxadinho, um negocinho errado aqui, outro ali. Sobre a segunda foi da salvação, né? Fiz uns 3 dias. Uns 3 dias, verdade. O Dele até falou aqui do bandido, e essa passagem é da hora, que é da morte para a vida eterna. O cara foi, mano. Então vira tema de pregação. Da hora. E em 3 dias o Senhor pode mudar a sua história, viu, irmão? Para ser sincero, em 3 segundos. Só você aceitá-lo, falar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai, se não for 3 segundos, viu? É só assumir. E a última pergunta foi sobre a Leila aqui, né? Pergunta polêmica. O evangelho vai ser pregado para todos e você é parte essencial nesta caminhada de disseminar a palavra de Deus. Curta as redes sociais aí do Se Liga Ehud no YouTube, Blogspot Se Liga Diariamente, é isso? Nossa, não acredito que eu acertei, cara. Meu Deus, mano. Deus é bom. Tem lá também no Instagram, no Facebook tem Ehud também, né? Família Ehud. Aí, ó, no Instagram, Casal Viagem. Aí tem umas dicas de viagem lá também. Siga eles que vocês vão viajar na palavra de Deus. E nós ficamos por aqui até que Jesus Cristo venha nos buscar. Se liga nessa ideia.